Darcy, para contextualizar um pouquinho mais sobre esse assunto, que apenas 15% das prefeituras do Rio Grande do Sul tiveram seus portais aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pelo ponto de vista da transparência. Afinal, o cidadão paga o seu imposto e precisa saber onde exatamente que ele está sendo aplicado. Da nossa região, uma das prefeituras que teve o portal aprovado foi o município de Candelária. E a gente recebe agora aqui no estúdio o prefeito Paulo Roberto Budski. Prefeito, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, o município de Candelária é um município onde nós desenvolvemos e onde nós cuidamos muito em tudo aquilo que ocorre em relação aos princípios constitucionais. Aqueles princípios que norteiam uma administração pública e que precisam ser obedecidos. Justamente um dos princípios que norteia a administração pública é o princípio da publicidade. Porque você, como um gestor público, você, como um administrador, precisa ter em mente que a população, os seus munícipes, precisam estar familiarizados e precisam deter todas as informações necessárias em relação àquilo que ocorre no seu município, no executivo, no legislativo, enfim, nos poderes constituídos. Em relação a esse princípio da publicidade que mencionei, nós, em Candelária, integramos e participamos do prêmio protagonizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo TCE, aonde foram premiadas prefeituras por boas práticas de transparência na internet. Nós sabemos hoje que a internet é uma ferramenta muito importante e muito ágil na vida de cada um e de cada uma dos cidadãos. Não conseguimos imaginar hoje as pessoas, não conseguimos mais voltar no tempo e desenvolver a nossa vida sem estas comunicações, sem esta agilidade na informação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sabedor desta situação, instituiu no ano passado este prêmio, do qual Candelária já obteve êxito. É o segundo ano consecutivo que nós conseguimos lograr êxito e receber este prêmio por conta do Tribunal de Contas do Estado. Trata-se de um prêmio que, para nós gestores públicos, para nós administradores públicos, ele revela o comprometimento do gestor, o comprometimento do administrador para com o cidadão. Porque nós temos a obrigatoriedade de demonstrar ao cidadão que aquela pessoa que paga os seus impostos, aquela pessoa que desenvolve, que vive no município, ele tem a obrigatoriedade, ele tem o direito de saber aquilo que ocorre com as contas públicas. Bom, prefeito, falando ainda também sobre a questão de custos, não é? É toda uma equipe trabalhando, como o senhor já destacou, não é? Bastante tempo, você tem que manter esse portal no ar, 24 horas, é servidor funcionando em tempo integral. Impacta em custos altos também essa ferramenta? Daniel, da qualidade de gestor, eu sempre faço uma análise muito criteriosa e que eu trato como custo-benefício. Nos dias de hoje, aonde nós temos uma ferramenta de tamanha importância e que eu considero hoje o sistema como um todo, a informática, a informação, todo este aglomerado de equipamentos que fazem com que as coisas aconteçam, eu considero isso hoje, em termos de custo-benefício, eu digo que não é caro, porque não tenho medo de errar. Hoje, a prefeitura ou o executivo municipal ou qualquer outro órgão público, até mesmo privado, não consegue mais funcionar, não consegue mais produzir, não consegue mais trabalhar sem que tenha esta ferramenta por trás chamada sistema. É uma equipe humana, é um conglomerado de equipamentos, é uma série de pessoas pensando, fazendo, oportunizando para que as coisas realmente aconteçam. Prefeito, Brasil afora e especialmente no Rio Grande do Sul, é quase generalizada a choradeira de prefeitos pela queda na arrecadação de ICMS, né? Menos repasses, alguns repasses, tanto de governo estadual quanto federal, eventualmente com atrasos. Candelária não é diferente, Daniel. Candelária é um município ainda hoje extremamente agrícola. Dependemos muito da agricultura. 60% da nossa economia municipal está centrada, está focada na nossa agricultura. Mas desde que assumi a gestão do município, cheguei lá com uma visão de procurar equilibrar esta balança. Porque
já antevia lá no passado alguns momentos um pouco mais difíceis que nós iríamos enfrentar no Brasil. Porque a nossa economia começava a dar sinais, embora sinais mais tímidos, embora sinais mais fracos, mas ela já começava lá em 2011, 2012, ela já começava a dar sinais de que nós teríamos alguns obstáculos logo ali na frente. E este dia chegou. Especificamente neste ano de 2015, nós estamos vivendo no Brasil, talvez, se não a pior, mas uma das piores crises financeiras já enfrentadas pelo país. Somando-se essa crise financeira à crise política, que também está muito grande, então estas duas crises, política e financeira, estão levando o Brasil para uma situação de insolvência. Quando entrei lá em Candelária na gestão, atribuí uma visão de fazer um equilíbrio entre a iniciativa agrícola da zona rural com a iniciativa industrial mais concentrada na zona urbana. Daí o porquê já comecei a buscar, a capitanear indústrias, empresas, tentar trazer para o nosso município investimentos, empreendimentos que iriam gerar postos de trabalho, que iriam gerar riqueza como um todo no município, que iriam fomentar o nosso comércio e que iriam, claro, né, também atrair mais tributos, mais dinheiro, mais recursos para os cofres públicos. Nós estamos amargando no município de Candelária quedas significativas de FPM, de ICMS e, infelizmente, no nosso município nós temos um agravante. A nossa receita própria, que são aqueles tributos gerados no próprio município, exemplo, IPTU, ITBI, ISSQN, que são receitas próprias dos municípios, claro, ela é muito baixa, ela é pequena. No município de Candelária ela chega em torno de 5 a 6% de toda a receita corrente líquida no município. Isto é pouco para fazer frente às despesas. Então o volume maior de recursos que aporta no município vem de Brasília ou vem da capital do estado. ICMS e FPM são os dois maiores. Estamos tendo quedas tão vultuosas que estamos tendo dificuldades para fechamentos de contas no final do ano. Mas graças a Deus, frente a esta visão de investimento, de empreendedor, de atrair investimentos para o município, nós estamos conseguindo equilibrar um pouco esta balança. Por quê? Porque o valor, por exemplo, de ICMS que aporta ao município, ele está diminuindo. Mas nós estamos conseguindo aumentar o nosso índice de participação no ICMS. Por quê? Porque investimos em empresas, porque fomentamos a vinda de empresas, a ampliação das empresas existentes. Compensando de certa maneira. Vai compensando de certa maneira a queda. Então nós estamos mais ou menos estabilizados. É algo muito difícil para os gestores conseguir fechar as suas contas no final do exercício, porque as quedas são imensas. Tive que tomar algumas atitudes lá no município, não muito gratas, inclusive cortando na própria carne, com exonerações de secretários, reduzi de 10 para 6 secretarias municipais, exonerei outros cargos em comissão. Em todas as áreas e todas as secretarias, estamos com muita austeridade, aquilo que a população às vezes costuma chamar de mão de ferro. Mas é difícil, preciso deixar o testemunho de que é muito difícil você conseguir fazer tamanho enxugamento. Então acompanho pessoalmente as finanças do município de maneira diária e cotidiana. Mas preciso dizer que todas as ações que nós tomamos, vamos economizar 10% do orçamento. Logo ali na frente a arrecadação, a receita própria, a receita que ingressa no município reduz 15%. Então todo aquele planejamento de 10% já foi por terra. Aí precisamos nos reunir, tomar novas medidas, vamos economizar mais 5% para manter o equilíbrio. Aí a arrecadação cai de novo. Então preciso dizer que se não houver um estancamento dessa sangria, se essa sangria não for estancada, se não parar a queda na arrecadação, aí vai ficar muito difícil nós termos a sobrevivência de qualquer município brasileiro que seja. Candelária hoje está com as suas contas em dia, estamos com as contas equilibradas, mas não temos gordura, não temos sobra de caixa para fazer frente a despesas que possam vir. E para agravar ainda mais esta crise financeira vivida pelos municípios, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, as intempéries da natureza. Nós estamos sendo assolados aqui por situações climáticas, né,
que estão deixando prejuízos imensuráveis para os municípios e que vão, inclusive, agravar a produção agrícola para o próximo ano. É uma situação complicada, é uma situação difícil, é um dos piores momentos que o país enfrenta, é um dos grandes desafios dos gestores públicos como um todo. Superar esta crise, porque o cidadão, o munícipe, aquele cidadão que está lá no seu município vivendo, que tem a sua família, ele não tem nada a ver com os problemas conjunturais do país. Ele bate a porta da prefeitura. Ele não quer saber se é uma obrigação do município, do estado ou do país. Ele quer o serviço. Ele quer o serviço. O que está difícil é que os recursos não aportam, o repasse não chega nos cofres municipais, mas a obrigação precisa ser cumprida. Então, esta é a grande missão. Eu considero que este é o desafio maior dos atuais gestores públicos. Fazer muito com pouco recurso. Ok. Prefeito Paulo Roberto Budski, prefeito de Candelária, trazendo informações primeiro sobre a questão do portal do município. Aliás, quero parabenizá-lo e parabenizar a cidade, a gestão, por essa questão importante, né? E que bom que os nossos municípios da região possam também seguir por este caminho, não é, que é importante para que a população tenha acesso, possa pelo menos consultar informações, quanto está sendo pago para a empresa X, para a empresa Y, por um contrato que está sendo prestado na saúde, na educação, enfim, onde quer que seja. Prefeito, obrigado pelo seu tempo, pela presença com a gente aqui no estúdio. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Daniel. Desejo a todos que tenham uma ótima tarde. Darcy.